Pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou monitor de matemática AD e eu vou fazer aqui uma aulinha sobre razão e proporção. Razão e proporção é um tema muito importante, porque ele é cobrado em muitos vestibulares por todo o país, mas principalmente a prova do Enem. A prova do Enem gosta muito desse conteúdo. E ela cobra como? Ela cobra na forma de regra de 3, e a gente vai ver também na aulinha de hoje, tá? Então, é importante que vocês saibam bem esse conteúdo para chegar na hora da prova e mandar bem. Então, bora começar. Razão, pessoal. Razão igual a divisão. Razão é a relação entre dois valores, geralmente expressa como uma fração. Então, a ideia principal da razão é fazer uma comparação entre duas grandezas. Quando comparamos duas medidas, dois valores, por exemplo, estamos estabelecendo uma relação entre dois números. Então, tá aí. Razão é uma relação entre dois números. Eu trouxe dois exemplos bem simples, mas só para a gente fixar a ideia. Calcule a razão entre 10 e 2. Qual que é a relação entre 10 e 2? A relação é que o numerador, o 10, ele equivale a 5 vezes o denominador, o 2. Então, está aí a relação. Aqui no exemplo 2, calcule a razão de 2 e 4. Vamos lá. Qual que é a relação entre 2 e 4? A relação é que o numerador equivale a metade do denominador. Tá? Então, quando a gente estiver procurando a razão, a gente vai estar procurando uma relação entre dois números. E aqui, pessoal, quando a gente está falando de vestibular, normalmente a gente pensa só na nota de corte, né? Mas tem outra coisinha muito importante, que é a relação candidato-vaga. A relação candidato-vaga nada mais é que uma razão entre o número de candidatos inscritos naquele determinado curso pelo número de vagas disponíveis ofertadas pela universidade. Então, eu trouxe esse exemplinho aqui. Em um vestibular, um curso tem 2.000 inscritos. Sabendo que esse curso tem 50 vagas disponíveis, qual é a relação candidato-vaga desse curso? A gente pega aqui o número de candidatos, né? O número de candidatos pelo número de vagas disponíveis. Então, nesse caso, seria 2.000, né? 2.000 inscritos pelo número de vagas, que é 50, né? Então, fica 2.000 sobre 50. A gente está estabelecendo uma relação aqui, que se, no caso aqui, a continha, né? A gente divide tudo por 10, ou seja, a gente corta os zeros. A gente vai estar aqui dando uma relação de que para cada 40 alunos inscritos, a gente tem uma vaga. Tá? Então, para cada 40 candidatos, a gente tem uma vaga. Eu trouxe também esse exercício do Enem. Como eu disse, o Enem gosta muito desse tema. Então, eu peço para vocês que vocês parem o vídeo e tentem resolver. Legal, pessoal. Então, vamos lá. Se você parou o vídeo e tenta fazer, show. Se não entendeu, vamos aqui para a resolução. A figura 1 representa uma gravura retangular de 8 metros de comprimento e 6 metros de altura. Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42 centímetros de comprimento e 30 centímetros de altura, deixando livre 3 centímetros em cada margem, conforme a figura 2. A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as proporções da figura 1. Em qual é a escala da gravura reproduzida na folha de papel? Então vamos lá. Eu sugiro deixar tudo na mesma unidade. Então aqui equivale a 600 centímetros de altura e 800 centímetros de comprimento, né, para deixar tudo na mesma unidade. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente pode fazer? A gente pega, já que ele está tirando, né, por causa da margem, 3 centímetros de cima e 3 centímetros de baixo, então a gente pega 30, né, 30 que é a altura, menos 6 centímetros, que é o que da margem, equivale a 24 centímetros é a alturinha. E o comprimento equivale a 42 menos 6, porque é a mesma coisa, a gente tira 6 de cada lado da margem. Então, fica 36 centímetros é o comprimentozinho. Então tá, agora a gente só tem que estabelecer uma relação. Então vamos lá. Então fica a alturinha
altura, né? Na real, altura sobre alturinha é igual a 600 sobre 24. Aqui vai dar 1 sobre 25. Legal? E aqui, comprimentozão sobre comprimentozinho, vai dar 800, que é 800 centímetros ali do comprimentozão, sobre 36 centímetros, que é o do comprimentozinho. Isso aqui vai dar algo em torno de 22, alguma coisa, tá? Sobre 1. Tá, legal. Mas ele quer a maior relação. Então, a maior relação, a maior escala possível seria essa daqui, correto? A maior escala seria essa daqui. E então, seria a escala 1 sobre 25, que no caso seria a letra D. Então, resposta da questão, letra D. Legal, pessoal. Então, vamos aqui para proporção. Proporção é um conteúdo bem fácil, na real, mas ele é muito importante para a regra de 3. E vocês já vão saber o motivo. Formalmente, proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, quando duas razões são proporcionais, tá? Elas são iguais. Aqui eu trouxe, por exemplo, A sobre B, C sobre D e E sobre F. Quando temos isso, e a gente diz que todas essas frações são iguais, a gente vai encontrar uma constante de proporcionalidade. Tá? Aqui no exemplo 1, que é 1 meio igual a 2 sobre 2 quartos e 600 sobre 1.200, qual que é a constante de proporcionalidade? Aqui nesse caso seria meio, né? Porque todas essas razões aqui equivalem a meio. Tá? Então vamos aqui. Como que a gente pode aplicar proporção? Vamos lá. Descubra x sabendo que as razões são proporcionais. Então, se a gente sabe que elas são proporcionais, a gente sabe que elas são iguais. Então, vamos lá. 1/3 igual a 4 sobre x. Então, se a gente sabe que elas são iguais, a gente pode o quê? A gente pode fazer aqui aquele cruzado, né? Então, se a gente multiplica, a gente vai ter 1x sobre 4 vezes 3, que é 12. Então, x equivale a 12. Logo, a gente sabe que 1/3 é a mesma coisa que 4 sobre 12. Então, a gente diz que essas razões são proporcionais. Tá? Mas a proporção tem uma outra coisinha, tem as propriedades. E eu peço muita, mas muita atenção para essa primeira propriedade. A sobre B igual a C sobre D. Equivale a A vezes D igual a B vezes C. Isso daqui, pessoal, eu peço que vocês guardem, mas guardem no fundo do coração de vocês, e vocês já vão entender o motivo. Aqui a gente também tem outra propriedade, que é a propriedade de A sobre D igual a C sobre D, que é a mesma coisa que A mais C sobre B mais D. Essas propriedades é muito legal vocês saberem, porque uma vez ou outra vocês vão conseguir sair de exercícios mais complicados através das propriedades. Tá legal? E aí, pessoal, voltei para o meu quadrinho aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Aquela propriedade que eu falei, que ela é muito importante, ela pode ajudar em um caso como esse. Então, se a gente fizer cruzado, né, que seria o A aqui e o D aqui, né, ficaria 2x menos 4 vezes D, que é 2. É igual a o C vezes B, né? Que é ali daquela primeira propriedade. Então, fica 40. Legal? Então, aqui a gente tem dois caminhos. Eu vou fazer usando o chuveirinho aqui, né? Que vocês já conhecem. Então, ficaria 4x menos 8 igual a 40. E aqui a gente tem que 4x menos... 4x é igual a 48
Então, x equivale a 12. Então, tá aí uma aplicação da propriedade que eu acabei de mostrar para vocês. Então, pessoal, agora chegamos nela. Regra de 3. Regra de 3, como eu disse, cai muito, mas muito em vestibular. Então, é muito importante que vocês entendam esse conteúdo aqui e entendam as aplicações dele, tá? Então, o que é a regra de 3? A regra de 3 é uma aplicação de proporções, utilizando uma propriedade muito importante. E qual que é a propriedade muito importante? Eu falei para vocês guardarem no coração de vocês. Então, tá aí. Aquela primeira propriedade, A sobre B igual a C sobre D, equivale a A vezes D igual a B vezes C. Tá aí. Aí é a teoria da regra de 3. Então, para resolver, mas a gente não resolve a regra de 3 assim, né? Então, para resolver essas questões, a gente pode fazer de um jeitinho mais visível, né? Então, a gente monta uma tabelinha com os dados, a gente identifica as grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais, que eu já vou explicar para vocês, e a gente resolve a equação. Resolve, no caso, isso aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Peguei esse exemplozinho aqui para a gente entender o que é uma grandeza diretamente proporcional. Enzo, morador da Lagoa, leva 15 minutos para fazer um colar de pedra. Se ele quer ir para Joaquina com 30 colares da mochila para vender, quanto tempo ele levará produzindo? Vamos lá. Então tá, a gente faz a tabela, lembra? Faz a tabela, primeiro passo, faz a tabelinha. Identificou as grandezas. Quais são as grandezas? As grandezas seria o tempo, né? Que é minutos, e o número de colares. Então, colares. Aqui a gente tem que. Opa! Aqui a gente tem que, para cada 15 minutos, ele faz um colar. Então, para X tempo, né? Quanto tempo que ele vai demorar, para fazer 30 colares. Então, a gente usa, né? A gente usa nada mais, nada menos do que aquela propriedade que eu falei para vocês, né? A gente faz o A sobre D e o B sobre C. B vezes C, no caso. Né? Então, fica 450 equivale a X. Então, ele vai demorar 450 minutos para fazer o trabalho. Certo? E por que essa grandeza é diretamente proporcional? Porque quanto maior é o número de colares, maior é o número de tempo que ele vai levar fazendo, né? E você já vai entender qual é a diferença entre a grandeza diretamente e inversamente proporcional. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. Um ônibus lotado leva 30 minutos para cruzar a ponte em horário de pico, andando a 10 km por hora. Em uma situação hipotética onde não existe fila na ponte, não acho que não existe essa situação, né? Por isso que ela é hipotética, é possível fazer o trajeto a 60 km por hora. Vamos lá, então. Supondo que não tenha fila na ponte. Vamos lá. Então, qual que são as grandezas? As grandezas seriam a velocidade e o tempo. Se a gente faz aqui, se ele leva 30 minutos para passar a 10 km por hora, quanto tempo ele vai levar para passar a 60 km por hora? Só que, diferentemente do primeiro exemplo, a gente tem que, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Percebe que ela é inversamente proporcional. Quanto mais uma grandeza sobe, menos uma grandeza vai ter, certo? Então, a gente faz esse exercício assim, ó. 30 vezes x é igual a inversa, a gente faz a fração inversa, que seria 60 sobre 10, e aí faz normalzinho. Faz A sobre D, vezes A vezes D, vezes C sobre C vezes B.
né? Então fica 300 igual a 60x, que a gente divide tudo por 10, vai dar 30 igual a 6x, e se a gente dividir isso aqui por 6, vai dar x igual a 5. 5 o quê? 5 minutos, que era a grandeza que a gente queria descobrir. Então, se ele fizesse 60 km por hora sem fila, ele demora exatos 5 minutos para passar a ponte. Entendeu a diferença de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional? Quando ela é diretamente, você mantém a fraçãozinha, a proporção, tá? Quando ela for inversamente, que é quando uma grandeza aumenta e a outra, quando ela aumenta, a outra diminui, você diz que ela é inversamente proporcional e faz essa inversão das frações, tá? Mas, pessoal, eu quero que vocês tentem esse exercício aqui. Parem o vídeo e tentem fazer. E aí, pessoal, temos esse último exemplo aqui, que ele se trata de um exemplo de regra de 3 composta. E o que é regra de 3 composta? Ela funciona exatamente como a mesma coisa. Você pega, você define as grandezas, monta a tabelinha e resolve. A única diferença é que você vai deixar as grandezas conhecidas do mesmo lado. Mas você ainda tem que ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá, você montou a tabelinha, show de bola. E aqui, vamos lá. 5 estudantes da UFSC levam 45 minutos para acabar com 3 garrafinhas de água. Quanto tempo levarão se na próxima aula comparecerem 10 estudantes e serão compradas 9 garrafinhas d'água? Então, show. A gente tem aqui 3 grandezas. Seria o tempo que eles levam, né? O número de estudantes e as garrafinhas d'água, né? Então, o tempo aqui, a gente tem o primeiro aqui, 45 minutos, levam 5 estudantes para tomarem 3 garrafinhas d'água. E quanto tempo demorariam 10 estudantes para tomar 9 garrafinhas d'água? Isso aqui é diretamente inversamente proporcional. Quanto maior for o número de estudantes, isso aqui é 1E, quanto maior for o número de estudantes, menor vai ser o tempo. Então, aqui vai ser inversamente proporcional. Porém, quando for maior o número de águas, de garrafinhas d'água, maior vai ser o tempo. Então, aqui é diretamente proporcional. Então, vamos lá. Como eu disse, a única diferença é que você deixa as grandezas que a gente conhece em um lado. E você multiplica elas. Então, vamos lá. 45x é igual a inversa disso aqui, né? Porque ela é uma grandeza inversamente proporcional. Então, fica 10 sobre 5. Multiplica. Então, você multiplica essas duas grandezas, as grandezas conhecidas. Então, fica 3 sobre 9. Lembrando que essa aqui, a gente não inverte ela porque ela é diretamente proporcional à grandeza que a gente não conhece. Tá? Então, aqui fica 2, e 2 vezes 3 sobre 9 dá 6 sobre 9, né? Então, 6 sobre 9 equivale, deixa eu fazer aqui, 6 sobre 9 equivale a 45 sobre x. Isso aqui dá 2 sobre 3, que vai dar 45 sobre x. Isso aqui agora a gente já sabe, né? Então faz a multiplicação cruzada, então fica, eu vou fazer para cá, tá? 2x igual a 135, né? Que é 3 vezes 45. Então 2x, então fica x igual a 135 sobre 2. Então, x equivale a 67
5 minutos. Então tá. Então fica aí. Essa é o resultado. Então ele vai demorar 65 minutos. Lembrando que, só revisando, quando a grandeza for diretamente proporcional, você mantém a razão da mesma forma. Se ela for inversamente proporcional, você faz a razão inversa. Tá certo? É isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês por ver essa aula. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Espero ter sido claro, mas a gente está aqui para aprender também a dar aula, né? Então, se eu deixei alguma coisa confusa, peço desculpa para vocês. Então, fique bem à vontade para me chamar no WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, também pode me mandar no e-mail, que eu vou responder. Eu acho melhor o WhatsApp, mas se quiser mandar por e-mail, também respondo. Lembrando que esse conteúdo tem a apostilinha ali, que é das aulinhas, e tem os exercícios lá. Então, se você gostou dessa aula, ou se não gostou também, faça os exercícios, que é muito importante para a gente aprender matemática. Lembrando que matemática a gente só aprende fazendo. Então, muito obrigado e é isso aí. Abraço.